a todos vocês, boas-vindas, né, a todos vocês, que a gente possa ter um evento aí maravilhoso. Meu nome é Luciano Amato, eu sou um homem cis, branco, uso óculos, tenho cabelos pretos e curtos, estou vestindo uma camiseta polo, com listras azul, listras horizontais, azul e branca, e ao fundo eu tenho um plano de fundo que todos os painelistas aqui estão com o mesmo fundo, então eu vou apresentar esse fundo, eu não tenho a necessidade dos demais também utilizarem. Então é um fundo azul claro e rosa, do lado esquerdo a capa do livro Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, onde tem um desenho de mãos entrelaçadas, com os dedos voltados para cima, e predominância das cores verde, vermelho e amarelo. No alto e ao centro do livro, ainda, a coordenação editorial Luciano Amato. No centro, o título Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões, e no rodapé do livro, da imagem do livro, Literary Books International Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão. Voltando para o plano de fundo, do lado direito, tem riscos diagonais azuis escuros. Tá? Então, novamente, eu quero dar as boas-vindas para todos. Eu quero começar esse evento aqui agradecendo, né, muito a presença aqui do Paulo Silvano. Paulo Silvano é nosso intérprete de Libras, da MPERES, né, e também a Talento Incluir, que proporcionou o Paulo Silvano estar aqui conosco, né? Que é uma grande apoiadora nossa. Também agradecer o Hub RH+, que é uma associação que também divulgou esse evento no seu mailing, então nos apoiou com a divulgação, justamente por entender o quanto que é importante a gente trazer temas como esse. Né? Esse evento ele tem uma finalidade, a gente quer trazer, nós vamos trazer muito conteúdo para vocês, mas também tem a finalidade de apresentar parte dos coautores do livro Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, que é um livro que deve ser lançado no dia 31 de março, terá um lançamento online, e também no dia 12 de maio, já agendem aí, dia 12 de maio, teremos um lançamento presencial, tá? Que será na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis. Tá? Eu estou dando essa informação em primeira mão, até para a própria Isabela, para a Lili e para a Luísa, porque eu tive hoje essa informação. Então, estou muito feliz aqui de poder dar toda essa informação completa aqui. É um livro que está fantástico, gente, porque ele é uma literatura que realmente está precisando a gente ter mais literaturas desse porte no mercado, que falasse de diversidade de uma maneira assim bastante ampla. Para que vocês tenham uma ideia, a gente tem 44 coautores renomados no mercado que falam com muita responsabilidade sobre esse tema. Então, quando eu fiz os convites aos coautores, um dos pilares, um dos critérios que eu usei foi responsabilidade. Ter pessoas que realmente estão engajadas com a causa e têm responsabilidade pelo que falam. Então, justamente para garantir a qualidade e a seriedade do livro. Então, ele é um livro que traz desde temas transversais, como cultura, liderança inclusiva, comunicação inclusiva, preconceito, interseccionalidade, representatividade, né? A importância e o papel do profissional de DI dos grupos de afinidade, cases de empresa, e também traz vários autores das dimensões relacionadas à diversidade, desde gênero, geracional, pessoas com deficiências, LGBTQIA+, refugiados, raça, etnia, egressos do sistema prisional, gordofobia. Então, imagine um livro, e o ISG também, que é, sem dúvida, um tema muito conectado e importante de a gente falar. Então, imagina você ter uma obra desse porte, 308 páginas, com esses coautores trazendo esse conteúdo de qualidade. Então, não tenho dúvida que é um livro que vale muito a pena, né, que vocês possam obter.
Depois eu vou colocar aqui no chat, para você terem acesso, tem um link já de pré-venda, então quem quiser adquirir antecipadamente o livro, assim que o livro ficar pronto, a gráfica não, a editora, perdão, ela encaminhará para vocês. Então, você já pode comprar a pré-venda desse livro. Então, gente, assim, eu gosto muito de falar, vocês já perceberam, mas eu não sou aqui o protagonista aqui desse evento, então, com muito prazer aqui, eu vou passar aqui a palavra para a Isabela Cruz, que vai mediar esse evento com esses coautores tão importantes, e eu vou deixar que a Isabela se apresente, e aí, na sequência, os painelistas também. Isabela, agora é com você. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Lu, eu que agradeço. Gente, muito boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Isabela Cruz, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo cacheado, comprido, eu tenho os olhos castanho escuro, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade, também para mim foi uma oportunidade muito bacana poder colaborar, né, com grandes autores aí nessa obra. Obrigada pela oportunidade mesmo. Eu tive lendo alguns capítulos aqui também, spoiler, não vou dar spoiler, mas tive aqui a oportunidade de ler alguns capítulos e temas muito, muito importantes, como o Lu estava comentando, né? E hoje, para essa mesa, falar do assunto da inclusão de pessoas com deficiência, né, que é um tema que eu sempre estudei muito, sempre procurei, pesquisei, né, e trabalhei muito na minha jornada, me deixa bastante feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês, né? E em alguns desses artigos que eu li, das minhas colegas que vão estar na mesa comigo hoje, principalmente, me chamaram a atenção de temas muito atuais, né? E a importância da gente estar se atualizando sobre esses assuntos. Áreas do conhecimento que são indispensáveis, né, para a gente que quer trabalhar com inclusão e diversidade, porque, no fim, diversidade e inclusão não é uma área do conhecimento, são várias áreas, né? Então, ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar. Então, realmente foi um presente ler um pouquinho de vocês para poder pensar também, né, nas perguntas para essa roda. Então, parabéns também, Luísa, Lilian, a Suri, que daqui a pouco deve estar chegando aqui também. Foi muito bom ler um pouquinho e o quanto que amplia, né, a nossa mente sobre quantas áreas do conhecimento, né, é importante a gente pesquisar e estudar, e a gente ter a humildade de reconhecer que nem sempre a gente vai ser o expert em tudo, né? De novo, diversidade e inclusão é multidisciplinar. A gente precisa de várias disciplinas para que realmente a gente tenha um trabalho, né, baseado numa gestão inclusiva de verdade. E aí, eu acho que, né, é importante destacar, né, desses assuntos que a gente vai falar hoje, temas como a Lei Brasileira de Inclusão, né, a gente não pode falar da inclusão da pessoa com deficiência hoje no Brasil sem conhecer, né, e ainda me chama muita atenção conversar, às vezes, com algumas pessoas que se dizem especialistas, e quando você comenta da LB, a pessoa nem sabe o que é, nunca ouviu falar. Né, uma lei de 2015, que passa a vigorar em 2016, de certa forma é recente, mas a gente que está nessa área, né, se desenvolvendo nesse tema, a gente tem que se atualizar, né, assim como qualquer área do conhecimento. Então, fiquei muito feliz de ver, né, a Lei Brasileira de Inclusão muito explícita em alguns capítulos, assim como o design universal, tecnologia assistiva, áreas de conhecimento que a gente precisa estar aprofundando, né, para o nosso desenvolvimento e para garantir, no fim das contas, né, a nossa missão, que é promover o direito das pessoas, né, dignidade ao trabalho, né, com autonomia, com conforto, com segurança, como preconiza o conceito da acessibilidade, que também é um tema que só aparece quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, né? Não sei se vocês já observaram, mas acessibilidade parece que é só para pessoa com deficiência, né? Mas e, gente, tem um pequenininho aqui que quer participar com a gente hoje. Tá, já está de pijama bonito aqui. Então, é super importante, né? A gente não precisa ser especialista em acessibilidade, mas a gente precisa conhecer, né, que ferramentas são essas, o que a acessibilidade significa, né? Não é só sobre a rampa, o elevador e o banheiro, né? Muito mais do que isso. A acessibilidade são 7 parâmetros. Então, como a gente precisa estudar, né, gente? E eu me alimentei bastante lendo vocês, fiquei bem feliz
com a quantidade de atualização que vocês trouxeram. Então, deixo aqui um pouquinho de água na boca também para quem depois quiser, né, consultar esse livro, que realmente ficou muito, muito bacana. Isso porque eu ainda não li tudo, viu? Estou super curiosa para continuar lendo. Mas passo então a palavra, né, sem mais delongas aqui, eu acho que só fazendo uma breve introdução, gostaria de convidar as colegas que estão dividindo essa mesa comigo, agradecer pela parceria e pedir que vocês se apresentem também. Começo com a Lu, ou se você... Desculpa, acho que o Guilherme está com a mão levantada. Foi por engano? Abaixou. Tá bom. Então, Lu, começo com você. Se você puder se apresentar. Claro. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa tarde, amor. Boa noite. Estou extremamente feliz de estar aqui dividindo esse painel com vocês, principalmente com a Esa, que para mim sempre foi uma grande referência sobre o tema, uma pessoa que eu tive a oportunidade de interagir assim que eu entrei nesse universo de diversidade e inclusão, e estar aqui com você nesse livro é incrível, Esa, é incrível. Muito obrigada. Lília, minha colega amada, que fala tão bem sobre acessibilidade, muito obrigada também por estar aqui comigo. Suri, que vai entrar, obrigada também. Né? E deixa eu me apresentar, antes de mais nada, deixa eu descrever que o meu fundo é um pouco diferente dos demais painelistas. O meu fundo, eu sou a Luísa, né? Então vamos lá, eu sou a Luísa, sou uma mulher cis, me autodeclaro como negra, tenho os cabelos curtos, olhos castanhos escuros, estou com um batom vinho, estou com uma blusa bege de alças. Atrás de mim, eu tenho uma parede azul clara com uma árvore pintada de branco e aparece também um pouquinho da minha janela. Eu tenho mais de 10 anos de experiência, trabalho com RH, na verdade, há mais de 10 anos, né? Já passei por diversas empresas de diversos segmentos, como varejo, telecomunicações, indústria farmacêutica, eventos esportivos, e os últimos 6 anos da minha carreira eu dediquei totalmente à inclusão, à diversidade e inclusão, e trabalhando em empresas globais do segmento de tecnologia. E paixão, né? Paixão total, me dedicar a esse tema, que eu acho que é mais do que propositivo, é necessário nos dias de hoje, e vai ser uma coisa sempre atual, porque diversidade vai estar sempre a partir, né, dos últimos anos, mas eu percebo que é um tema super atual e que não pode e não irá sair de moda. Com certeza, Lu, estamos aqui para garantir que não saia, né? Não Sim. seja moda, mas que de fato uma tendência nas organizações que cada vez mais falam, né, de saúde mental, de senso de pertencimento, e que pouco ainda se deram conta de que tudo isso está conectado com inclusão. Né? No fim do dia, pensar a inclusão para grupos menos representados também impacta muito positivamente a vida de todas as outras pessoas que também são tão privilegiadas, né? Então, é bom para todo mundo. Quando as organizações se derem conta de que é bom para todo mundo, a agenda vai acelerar de verdade, né? Obrigada, Lu. Daqui a pouco a gente volta. Lília, por favor, se apresenta, conta um pouquinho para a gente aqui de você. Olá, pessoal. Boa noite. Então, qualquer coisa me avisem se o áudio estiver bom. Está funcionando bem. Legal, obrigada. Eu sou uma mulher branca, vou me descrever, né, me autodescrever, sou uma mulher branca, uso óculos de armação preta, tenho cabelos castanhos escuros, cacheados na altura dos ombros, estou vestindo uma camisa cor bege, né, cor cinza. Meu fundo é diferente, porque ao vivo, realmente, as coisas são diferentes, né? Então, eu estou no meu home office, né? Meu escritório que tem me acompanhado aí nos últimos 2 anos de pandemia, que tem paredes verdes e tem livros aqui, alguns adereços, quadros, e estou sentada aqui numa cadeira que aparece um pouquinho aqui verde também, tá? Quero agradecer aí, desejar uma boa noite a todos, agradecer a presença, agradecer pela oportunidade de estar aqui com esse grupo tão diverso, falando de um tema que me move e que eu tenho levando uma bandeira pessoal nesse assunto. É muito bom ver a área de saúde e segurança do trabalho representada nesse recorte de acessibilidade, de tecnologia assistiva, do quanto a gente pode
melhorar os ambientes de trabalho para efetivamente receber os trabalhadores. Então, eu venho trabalhando aí, minha trajetória ao longo da minha carreira aí na área de saúde e segurança do trabalho tem sido quase que sempre voltada às questões de inclusão também, porque eu trabalho com ergonomia, e por trabalhar com ergonomia, a gente já tem o olhar voltado para entender quais são as necessidades das pessoas para adaptar o trabalho às pessoas. Então, acredito que por já ter esse viés aí de trabalhar com os aspectos de ergonomia, já foi mais natural para mim me apropriar aí desses conhecimentos de inclusão e de diversidade, que são super importantes, então a gente precisa adaptar os ambientes, os postos, o trabalho, as organizações para receber a todos, em especial para que a gente consiga aí ter um trabalho digno e que um trabalho que de fato consiga contribuir aí para que as pessoas possam trabalhar de forma saudável, segura e para que elas possam se sentir pertencentes às organizações. Então, é um prazer enorme aí poder participar. Eu tenho um interesse pessoal desde que meu pai teve um problema de saúde e aí se viu necessitando utilizar uma cadeira de rodas, e aí a gente precisou olhar para essas questões que a gente muitas vezes não está preparado. E a gente vê que a sociedade ainda como um todo precisa co-construir esse tema, porque é de vital importância, né? A gente tem as pessoas com deficiência que precisam de alguma adaptação, de alguma acessibilidade, mas a gente tem a população que, ao envelhecer, vai precisando de ajustes por conta da perda da funcionalidade. Então, é importante que todos nós possamos aprender cada vez mais sobre esses temas para que a gente possa, de fato, aí, ter ambientes cada vez mais acessíveis efetivamente a todos. Muito obrigada. Que ótimo, Lília, é muito bom te ouvir, a gente vai ouvir mais daqui a pouquinho, mas com certeza urgente, né, a tua área de atuação se envolver e reconhecer a sua responsabilidade nesse processo, né? Muitas vezes eu sinto que eu percebo, né, eu constato que a inclusão da pessoa com deficiência fica a cargo do time de recrutamento, né? Recrutamento que tem que achar as pessoas, que tem que trazer as pessoas, e vai do recrutamento direto para um líder, né? Ou para uma líder que não tem a menor informação e a menor condição, muitas vezes, né, de promover esse espaço inclusivo, né? Porque fica sempre esse gap, né? Esse buraco entre a área de recrutamento e seleção e a área, né, do posto de trabalho dessa pessoa, né? E o líder com uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa pessoa desempenhe, essa pessoa muitas vezes frustrada, né? Porque eu observo muito, inclusive depois a gente conversa também sobre isso, eu gostaria muito né, que você trouxesse para a gente pensar junto, uma frase que se tornou quase que clássica, né? Pergunte para a pessoa o que ela precisa, né? E a gente, como técnico, como estudioso do tema, sabe que muitas vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela precisa. É um lugar novo, ela nunca trabalhou, ela nunca foi nesse lugar. Como é que ela vai saber o que ela precisa? Né? É como se você dissesse para uma pessoa, né? Você é um técnico de segurança, perguntasse para a pessoa que EPI ela quer usar, né? Você tendo toda uma ciência por trás desse estudo do EPI, né? Então, não é a pessoa que escolhe qual EPI que ela quer usar, mas, óbvio, que ela vai usar aquele que mais se acomoda à sua realidade. É um processo de mão dupla, em parceria, né? A acessibilidade se constrói com as pessoas com deficiência, com certeza, né? A participação ativa, o protagonismo. No entanto, o conhecimento técnico muitas vezes não é respaldado, não é reconhecido, né? Então, que bom que você está aqui para somar com essa agenda e a gente conversar um pouco mais desse assunto. Talvez seja novidade, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. O que uma pessoa da área de segurança, de saúde, né, tem a ver com isso? E tem tudo a ver, né, para a gente poder realmente criar esse espaço adequado e acessível e pensar principalmente na eliminação das barreiras, né? A gente hoje fala de um novo conceito, né, de deficiência. Quando a LBI define deficiência, ela fala dessa relação das pessoas com o espaço, né? Então, a deficiência ela se torna, né, muitas vezes, essa relação, né? A deficiência não está na pessoa somente, mas na forma como ela interage com o ambiente. E se eu tenho um ambiente livre de barreiras, eu tenho uma pessoa que pode, né, se desenvolver plenamente e entregar, né, os seus resultados. Vou voltar para Lu. Então, Lu, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada, né, como você se autodescreveu de mulher preta, né, com deficiência.
quais barreiras você encontrou, né, na sua jornada e como tem sido essa trajetória, né, hoje uma gerente Latam de diversidade e inclusão no Facebook, Meta. Conta para a gente um pouquinho de como que você chegou até aqui e como que foi esses obstáculos e como que você foi derrubando essas barreiras. Tá. Assim, como você disse, sou uma mulher, né? Como eu disse anteriormente, uma mulher negra, só que faltou acrescentar que, além da deficiência, eu também sou da periferia. Então, essa jornada foi, por muitos momentos, solitária, porque eu me via, em diversos momentos, ali a única a ocupar alguns lugares. As principais barreiras que eu enfrentei foram principalmente sexismo, racismo, capacitismo, que esses sempre me acompanharam. A falta de acessibilidade também, Isa, porque eu tenho uma deficiência física, então, por diversos momentos, eu precisava de um apoio de pé, eu precisava de um teclado diferenciado, e isso me impedia, né, e não me colocava em condições de não ter essa acessibilidade, não me colocava em condições de equidade com as outras pessoas. Outro ponto também que eu posso dizer para vocês é muito as políticas de diversidade e inclusão, né, que em algumas empresas elas existem, mas somente no papel, né? E isso não acontecia na prática. Então, por exemplo, empresas que me contrataram por eu ser uma pessoa com deficiência, elas queriam me contratar em cargo de entrada e não olhavam para a minha experiência. Ah, você tem uma deficiência, então você é júnior, ou você vai ser estagiária. Então, isso me atravessou durante boa parte da minha jornada. Outra coisa que me atravessou também é um impacto muito grande na minha saúde mental, porque eu sempre tive que provar que eu era 10 vezes melhor que todo mundo. E então eu nunca consegui entregar só o esperado. Eu sempre tive que entregar mais do que as pessoas esperavam, mais para me provar que eu era capaz, para me provar e para provar para os outros que eu era capaz. Isso teve um impacto na minha saúde mental gigantesco. E a síndrome da impostora, que ela sempre me acompanhou, porque eu nunca me sentia quantas vagas eu deixei de me aplicar, quantas vagas, quantos processos seletivos internos eu não participei porque eu não me achava capaz para aquela função. Inclusive, aqui mesmo no Face, eu vi a posição no LinkedIn e eu falei, não, é demais para mim. E aí o recrutador entrou em contato comigo e aí eu fiz um longo processo seletivo e passei. Mas acho que esse é um exemplo muito claro de que eu não me sentia capaz de exercer outra função, sabe? De exercer uma função de liderança, de nunca me sentir, porque essa síndrome me acompanhava. Então, acho que esses foram as principais barreiras aí que me atravessaram no longo dessa minha nada mole vida. Interessante, Lu. Obrigada por compartilhar, por trazer um pouquinho dessa sua trajetória. Estamos aqui, né, para abrir espaços, né, e estender as mãos para que outros não passem pelas mesmas problemáticas, né, enfrentem as mesmas barreiras, porque estamos em pleno século XXI, né, gente? A gente precisa olhar para esse tema realmente de uma forma técnica, de uma forma responsável e não somente reforçando os nossos preconceitos, né? Hoje a gente se fala muito em bias, mas a gente precisa trazer o nome, né, em português também para isso, porque às vezes a gente usa até o termo bias como um bias, para não dizer que é o preconceito, né? Então, como que a gente lida também com isso e vai ajudando as pessoas a mitigar esses preconceitos? Mas obrigada por compartilhar. E aí eu vi um pouquinho da Lília também, como é que, né, você comentou um pouco, né, que em razão do teu pai, né, você se interessou por esse tema um pouco mais profundamente, mas contar um pouquinho de como tem sido esse desafio numa organização, né? Trabalha para uma grande organização, como é que tem sido, né, se especializar e focar nesse tema e se desenvolver? Você tem encontrado literatura para isso, pares para discutir isso, né, no nível técnico? Como é que está essa área de conhecimento? E conta um pouquinho para a gente. Obrigada. Tem sido desafiador, realmente, mas de muito aprendizado, porque na medida que o mundo do trabalho vai evoluindo, a gente vai compreendendo que a gente precisa aprender cada vez mais, né? E a gente não sai da universidade pronto, preparado com esse assunto, né? Você sai para
é esperado que você trabalhe, mas muitas vezes, muitas graduações ainda não fornecem, né, todo esse suporte acadêmico. Embora a gente tenha visto cada vez mais a exigência da inclusão no currículo acadêmico de universidades e de pós-graduações, né, de cursos específicos, para que as pessoas de fato entendam que acessibilidade, inclusão, diversidade todos nós precisamos incluir esse tema no nosso dia a dia de trabalho, independente do ramo de atividade que a gente trabalha. Em específico, na minha área, que é muito técnica, a gente tem tido muita atualização de legislação, então a gente tem visto aí a legislação evoluir de maneira muito importante, e de fato a gente tem visto o Ministério do Trabalho, né, que foi Ministério do Trabalho, voltou a ser Secretaria do Trabalho, agora voltou a ser Ministério do Trabalho, né, porque tudo isso tem tido uma atualização muito grande, tem publicado uma série de normativas, ampliando o olhar dos profissionais que trabalham, de fato, com saúde, segurança do trabalho, ergonomia, com inclusão, com acessibilidade, né, com toda essa temática do mundo do trabalho, para que todos nós estejamos, de fato, atentos a entender as necessidades dos trabalhadores, com e sem deficiência, em específico, falando né, em específico dessa questão do olhar para pessoas com deficiência. A gente tem visto aí, no ano passado, a atualização de algumas normas regulamentadoras que falam de saúde e segurança do trabalho, e me chamou bastante atenção o aspecto que a CIPA, né, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, agora ela precisa trazer no seu currículo, né, que é o curso de formação dos membros, esse tema de acessibilidade. Então, realmente, é para que a gente possa empoderar todos os trabalhadores desse tema. Isso tem sido incrível e eu acredito que isso vai dar um respiro muito importante, porque a gente fala, né, de grandes organizações que a gente consegue se estruturar, você cria um comitê, né, você consegue ter todo um grupo para você poder trabalhar, mas muitas vezes pequenas empresas enfrentam esses desafios e na minha opinião e de pares, né, que a gente conversa muito sobre esses assuntos, é muito saudável a gente ver o Ministério do Trabalho, apesar de vir com um aspecto de legislação, mas é necessário ainda no Brasil, né? Mas é muito importante que a gente possa ver que os trabalhadores precisam ter essa orientação. Então, eu vejo como muito positivo, porque esse assunto ele vai ser cada vez mais conhecido por todos nós, porque o que cria as barreiras é a falta de conhecimento, a falta de convivência e a falta de conhecimento. Quando a gente se apropria desse conhecimento, né, a gente pode, de fato, contribuir e melhorar os ambientes de trabalho. Então, eu vejo como muito positivo. O mundo do trabalho está acelerando muito, então novas metodologias de trabalho, novas formas de interagir estão sendo criadas e a gente vê ali que o tema de diversidade e inclusão realmente está aí né, está em discussão e veio realmente para ficar, né? E isso é muito positivo. Que coisa boa, ótimo, Lilian. Nossa, muito bacana. Pessoal, se tiverem perguntas, também fiquem à vontade. A gente vai, né, ouvindo vocês também, trazendo aqui as perguntas para a roda, tá? Enquanto isso, vou perguntar para a Lu. A Lu falou um pouco, né, sobre o discurso ser só fachada. A Lu fala bastante disso no capítulo dela também, né, sobre como colocar em prática tudo isso que é falado, né, como colocar em prática a gestão inclusiva, a inclusão nas organizações. E aí queria te ouvir um pouquinho, Lu, assim, na sua caminhada e hoje como uma gestora numa grande empresa, como é que tem sido esse desafio de colocar em prática a inclusão no dia a dia? Conta um pouquinho para a gente. Desafiador. O desafio é desafiador, Isa. Bom, durante toda essa minha jornada, eu vejo que as organizações que conseguem implementar uma estratégia de diversidade e inclusão clara, e aí quando eu digo clara, eu digo com objetivo, com meta, com KPI, são organizações que têm uma maior chance de obterem mais sucesso, né? E quando a gente fala de implementação de estratégia, né, de criação dessa estratégia, implementação, eu vejo que é muito importante olharmos para 4 pontos. O primeiro deles seria a cultura organizacional,
penso também em diagnóstico da empresa sobre a ótica de diversidade e inclusão, engajamento da alta liderança e engajamento dos demais colaboradores da empresa. Quando eu falo de cultura organizacional, eu acho que é importante a gente entender que nem sempre essa cultura organizacional ela foi criada e embasada, né? Foi criada e embasada em diversidade e inclusão. E se ela foi criada com diversidade e inclusão, em algum momento ela vai precisar se atualizar, porque a sociedade muda e as coisas mudam, né? E a cultura organizacional também. E nós que trabalhamos com diversidade e inclusão, a gente tem que estar sempre à frente, fazendo esse push, para que a gente garanta que diversidade e inclusão seja sempre contemplada nessa cultura organizacional. Então, eu acho que, para a implementação dessa estratégia, o primeiro ponto seria esse, cultura organizacional. Então, a gente tem que olhar para isso. O segundo ponto seria a gente fazer um diagnóstico da empresa, né? E aí, quais são as formas que a gente pode fazer esse diagnóstico? A gente pode rodar um censo, a gente pode realizar focus groups para ouvir o nosso público interno, a gente pode ouvir grupos de afinidade, né, que algumas empresas têm grupos de afinidade para funcionários com deficiência, ou negros, ou mulheres. Então, a gente ouvir esses grupos é muito importante, porque nesse diagnóstico, um ponto que eu tenho observado é que, quando a gente vai fazer ele, é importante a gente ouvir o público que a gente está montando a estratégia de diversidade e inclusão, porque muitas das vezes a gente quer fazer essa estratégia dentro de uma sala, e não, a gente tem que ouvir todo mundo, e principalmente as pessoas que fazem parte disso. E aí, essa parte do diagnóstico também, Isa, eu acho que é a mais importante, né, desses 4 pontos, porque nela a gente vai ter que dedicar o maior tempo possível, porque um diagnóstico bem feito, ele vai trazer, ele é a base dessa estratégia, né? E aí, depois que a gente tiver esse diagnóstico, a gente vai para o engajamento da alta liderança, porque aí, com esse diagnóstico pronto, a gente vai conseguir criar um case sólido para ajudar essa alta liderança a nos apoiar nas nossas estratégias, né? Que a nossa estratégia seja validada, na verdade. E também para que essa alta liderança, ela vai ser também o nosso sponsor, né? Vai ser ali o time que vai estar cabeceando aí as nossas ações, a validação da nossa estratégia. E eu penso que mais um ponto que é fundamental também quando a gente está falando do engajamento da alta liderança é porque é a alta liderança que vai nos dar headcount, que vai liberar budget. Então, por isso que ter esse case, porque diversidade e inclusão se faz com headcount, se faz com budget, né? A gente precisa de dinheiro para isso. Não é simplesmente uma coisa política, não é, né? Não, a gente precisa de dinheiro, né? E aí eu costumo dizer que a gente vê o quanto a organização realmente está comprometida com o tema de diversidade e inclusão, que quanto ela investe nesse tema. Então, aí a gente também é uma das formas da gente mensurar esse nível de engajamento. E passando para os demais colaboradores da organização, porque, como a Lília falou, né, o mundo do trabalho vem mudando a cada dia mais. A sociedade também vem mudando. Então, os colaboradores das empresas, né, hoje eles não aceitam mais serem desrespeitados, trabalhar num ambiente de trabalho que não seja seguro, sofrer discriminação, preconceito. E aí, quando a gente engaja esses colaboradores, eles nos ajudam a pressionar a liderança para olhar para esse assunto. Então, esses são os 4 pontos que eu acho assim que nos ajudam a elaborar uma boa estratégia, uma estratégia clara, com objetivo. E que eu acho que é muito, que é fundamental para quando a gente fale em diversidade e inclusão, a gente ter uma boa estratégia. Muito bom, Lu. E te ouvindo falar, eu fico muito pensando, né, que cada vez menos a área deveria chamar diversidade e inclusão, mas inclusão, né, e acessibilidade, que eu acho que é outro tema que eu queria puxar aqui com a Lília, porque diversidade é a consequência, né, de uma estratégia de gestão inclusiva muito bem implementada.
né, trazer pessoas com esses backgrounds diversos, né, com marcadores sociais da diferença, é consequência de você ter um espaço seguro para as pessoas trabalharem. E hoje a gente vê muito o inverso, né? O foco é sempre em trazer as pessoas dos grupos minorizados para um ambiente que não está preparado, né, e que afeta diretamente, como você tocou num ponto super importante, Lu, a saúde mental das pessoas, né? Quando eu entro num ambiente em que eu não tenho um espaço adequado, em que eu não tenho, né, um líder, uma liderança preparada, em que eu não tenho, né, a valorização da minha diversidade, eu estou num ambiente que me gera estresse, né? E com estresse eu não consigo produzir. Então a gente entra nesse círculo vicioso, né, de já ter uma baixa expectativa de uma pessoa que muitas vezes vem de um grupo minorizado e a gente corrobora, né, a gente reafirma essa crença da impostora, a gente reafirma essa crença, né, de que a pessoa não tem condição de estar naquele ambiente, porque de fato a gente não está olhando para a gestão inclusiva, né? As empresas no geral estão olhando muito mais para uma representatividade e por uma que não é sustentável, né? Porque as pessoas vão entrar e vão sair, as pessoas vão entrar e vão sair porque não vão encontrar nesse ambiente esse espaço realmente de pertencimento, de segurança, né? E que realmente se valoriza a diversidade. Então, fico sempre pensando nisso, né? Que a diversidade como um fator humano, como algo que é um fato, né? É um fato. Eu deveria estar muito mais preocupada, né, em pensar na construção desse ambiente que naturalmente vão atrair as pessoas. E aí, muito nesse foco, né, Lilian, e a gente acaba não vendo muito o tema acessibilidade aparecer nessas agendas, até porque está muito associado com a pessoa com deficiência. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que significa, né, falar sobre acessibilidade e qual é a relevância dessa agenda para que a gente realmente garanta o direito da pessoa com deficiência e de qualquer pessoa, né, que possa encontrar no ambiente uma barreira para o seu desenvolvimento. Com certeza. Parte do princípio de a gente entender que a acessibilidade é essencial, né? A acessibilidade a gente chama de direito meio, né? Porque a partir da acessibilidade, ela é uma forma de você, novamente repetir, acessar outros direitos, né? Então, é a acessibilidade que permite com que a pessoa possa se deslocar, com que ela possa ter acesso à educação, ao trabalho digno, à educação, ao transporte, enfim, né? Então, não sendo redundante, né, realmente é através realmente, de fato, da acessibilidade que você consegue permitir que o trabalhador, o cidadão, a pessoa, possa ter garantido os direitos dela de adentrar ao mundo do trabalho, né, através da educação, enfim, o acesso à saúde, e diversos outros direitos que a gente sabe que devem ser garantidos a todos nós como cidadãos, né? Então, a acessibilidade é uma lei, é um direito, é uma lei, então ela não é uma escolha, não cabe às empresas, às organizações, escolherem se elas vão promover ou não essa acessibilidade. Hoje, já há alguns anos, a acessibilidade é um direito garantido por diversas legislações, mas a LBI trouxe a acessibilidade equiparada à Constituição brasileira, né? Quando a gente teve aí a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, a acessibilidade ela veio através da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, garantindo que não é mais uma escolha. Nunca foi, mas agora de fato está claro, não tem mais entrelinhas, todos nós temos que promover ambientes acessíveis, condições em que as pessoas possam adentrar o mundo do trabalho. E falando da acessibilidade, ela é o princípio, né, da acessibilidade, é que, via de regra, você utilize sempre que possível o desenho universal, que estabelece que tem os princípios que a concepção de uma solução, de um produto, de um equipamento, de um posto de trabalho, de um ambiente, atenda a todas as pessoas. Quando isso não for possível, aí eu vou promover essas adaptações de acessibilidade. Então, quando a gente fala, né, dessas adaptações, normalmente a gente pensa
primeiro em ambiente, né? Então, é muito comum a gente ter o recorte da acessibilidade na questão arquitetônica, né? Então, a gente conhece a acessibilidade da rampa, do sanitário, do transporte, né? Mas quando a gente fala que a gente vai eliminar essas barreiras, a gente precisa entender que essas barreiras elas não estão apenas físicas, elas não são apenas físicas, né? Então, a gente tem a barreira atitudinal, a barreira da comunicação, a barreira que pode estar presente na metodologia de aprendizado, de trabalho, de processo de trabalho, de ferramenta, de instrumental de trabalho, né? Então, quando a gente aplica efetivamente a acessibilidade, a gente vai entender, compreender quais são essas barreiras e efetivamente a gente vai eliminar essas barreiras para que, de fato, as pessoas tenham garantido aí as condições de interagir de forma aí plena, né, com equidade aí entre todos, os que precisam de acessibilidade e os que não precisam de acessibilidade, né? Então, não é uma escolha. As empresas realmente precisam promover essa acessibilidade nos ambientes, né? Nos ambientes, nos postos de trabalho. E quando a gente fala, né, de acessibilidade, é muito importante que a gente tenha claro que as empresas precisam fazer um diagnóstico, precisam avaliar para entender como é que estão os seus ambientes, os seus postos de trabalho, elenquem ali essas condições, façam um planejamento, definam prioridade, reservem recursos e ataquem aí essas questões que precisam né, serem ajustadas. Então, quando a gente fala de acessibilidade, né, é de eliminação de barreiras e a gente não fica só focado nas barreiras arquitetônicas e nas barreiras do transporte, mas a gente tem aí que ampliar o nosso olhar e entender que essas barreiras elas podem e, infelizmente, elas estão presentes aí em muitos segmentos aí, inclusive nos comportamentos, né, nas nossas atitudes ainda no dia a dia, né, então é imprescindível que a gente entenda que o olhar da acessibilidade ele deve ser sistêmico. Excelente, Lília. E uma pergunta, quando você fala, né, de mapeamento, fundamental, né, que os espaços sejam mapeados, de preferência quando o espaço ainda não foi construído, né, que ele já seja pensado no modelo, mas muitas vezes, como é uma metodologia, né, de certa forma recente, muitos espaços vão ser adaptados. Quando a gente pensa em mapeamento, é qualquer pessoa que pode fazer esse mapeamento? Quem pode fazer esse mapeamento? Quem tem conhecimento, né? Que áreas do conhecimento podem ou não fazer esse mapeamento? Nós temos multidisciplinar e multiprofissional, né? Então a gente tem desde a área de saúde e segurança do trabalho, que tenha conhecimentos de acessibilidade, a gente tem arquitetos, engenheiros, temos ergonomistas, temos consultores de inclusão, consultores de diversidade, fisioterapeutas, TOs, então a gente tem uma gama ampla de profissionais que já pela utilização desses saberes no seu trabalho, né, na sua prática, já acabam tendo familiaridade com esse tema, né, seja por formação ou por vivência prática, já são profissionais que já têm esse saber, mas a gente pode capacitar, né, equipes e criar comitês para que a gente tenha mais membros que possam nos ajudar, porque como você mesmo comentou, infelizmente, o desenho universal é a nossa meta, né? Que a gente consiga chegar lá e que, de fato, a gente tenha todos os espaços, os postos, tudo tenha sido planejado e tenha tido a concepção do correto, mas, infelizmente, a gente ainda vai demorar um pouco para chegar nesse desejo, né? No que a gente espera encontrar nos ambientes de trabalho, né? Nas organizações. Mas a gente pode formar comitês de inclusão e de acessibilidade, então a gente pode capacitar profissionais, a gente pode contratar consultorias, né? Então, é muito importante que a gente entenda que esse levantamento ele pode ser feito de diversas formas, né? Seja através de um levantamento inicial com um checklist, ou um estudo mais elaborado. Existem uma série de consultorias que já fazem esse estudo para elaboração e emissão daquele selo de acessibilidade, normalmente arquitetônica, né? Mas é muito importante que a gente envolva
diversos setores da área, da empresa, porque todos nós podemos contribuir com essas melhorias de acessibilidade, né? Quando a gente fala, é mais fácil para a gente pensar na acessibilidade arquitetônica. Mas quando a gente fala da acessibilidade comunicacional, a gente precisa entender, de fato, o material que a gente produz, os treinamentos, as comunicações internas que a gente produz, elas são acessíveis a todos, todos compreendem, então a gente adaptou para o meio que o trabalhador vai receber essa informação, né? A metodologia, né, de treinamento, de recrutamento, de capacitação dos trabalhadores foi adaptada, a gente fornece Libras, a gente fornece janela de Libras, a gente fornece a audiodescrição, videodescrição, né? Então, é importante que a gente entenda que existem aí uma série de ajustes que a gente, de fato, precisa fazer para que o trabalhador, de fato, tenha um ambiente acessível, né? E é uma construção, e a gente tem muito trabalho nessa área, com certeza. Com certeza, Lília. Ainda mais que assim, eu tenho visto muito, né, que às vezes a gente tenta trabalhar, né, Lília e Lu também, né, trabalhar a diversidade e inclusão de forma intuitiva, né, e com boa vontade. A gente acha que a boa vontade vai dar conta, né, de transformar toda, né, questões históricas seculares que a gente vivencia, né? Então, eu recebo algumas vezes, né, algumas pessoas, às vezes, o time de recrutamento muito bem intencionado, né, às vezes alguém de uma área de business partner, né, que diz, fui em tal escritório e fiz um mapeamento, né, eu vi que lá não tinha uma rampa, falei, tá, entendi. Mas vocês entendem tecnicamente desse assunto, né? Que quando a gente leigamente se propõe a fazer algo dessa magnitude, muitas vezes a gente está reforçando um preconceito, né? A gente acredita, né, parte da boa intenção, e a gente sabe que aqui a gente está nessa caminhada, que só a boa intenção não vai transformar o processo, né? A boa intenção é o mínimo que a gente tem que ter, né? O respeito é o mínimo que a gente tem que ter, mas as ações precisam ser estruturadas e técnicas, né? A gente não pode se perder nesse viés, porque existem pessoas estudando esse assunto, existem pessoas que estão se formando, assim, né? Como a Lília, como a Lu, para que realmente faça algo estruturado, baseado na legislação, né? Então, acho isso bem curioso, eu tenho dado esses feedbacks assim, para as pessoas sem muito constrangimento, né? Para que as pessoas não se constranjam num segundo momento também de achar que pode intuitivamente, né, criar um checklist do que está acessível ou não. E que a gente vá tirando também essa ideia de, como você falou, não é só arquitetônico, né? A acessibilidade tem 7 parâmetros, e a gente encontra essas informações de uma forma muito fácil, está aí, está na internet, né? Então, é questão da gente estudar um pouquinho mais e procurar algumas formações mais específicas. Eu sei que o Brasil carece um pouco, né, de formações mais profundas, mas acho que esse ponto que você traz de formar comitês, de repente até fora da empresa, né, de profissionais que já estão trabalhando mais profundamente, o tema pode ser muito útil, né, para a gente avançar nesse assunto, tá? Alguma pergunta, gente? Eu recebi aqui no privado uma pergunta. Vou trazer aqui para vocês. Lu, Lília, me ajudem aqui. Como vocês têm percebido a interseccionalidade no tema pessoa com deficiência, né? Por exemplo, quando se contrata uma mulher que é negra e tem deficiência, ou uma pessoa LGBTQIA+, que tem deficiência, né? Como que vocês têm percebido essa interseccionalidade desses marcadores sociais? Como tem visto, como tem sido na empresa de vocês olhar para essa temática? Posso começar, Lília? Pode. Isso, então, perto de tudo que eu já vivenciei e o que eu tenho visto também, não só onde eu trabalho, mas também com outras empresas, com o Bent, né, que a gente acaba sempre fazendo, é que os números estão aumentando porque as empresas estão começando a olhar para a interseccionalidade. Isso está começando a fazer parte, então a gente começa a ter um leve, porque antes era 0, então a gente agora começa a ter um número, 0 ponto alguma coisa, agora a gente começa a ter um leve aumento, porque as empresas estão olhando para isso. Então, isso está sendo
mais falado, a questão da interseccionalidade, as pessoas estão se empoderando mais também para se autodeclararem e fazerem parte desses marcadores sociais diversos. Então, eu vejo isso, que os números... Recentemente saiu uma pesquisa da Kairos, que é uma consultoria de diversidade e inclusão, e os números foram que para pessoas com deficiência, eles entrevistaram mais de 23 mil pessoas. E mulheres com deficiência, então, interseccionalidade, mulher e mulheres com deficiência. 0,6 ocupavam cargos de liderança, e 0,8 ocupavam outros cargos que não eram de liderança. E quando a gente olha para o público trans e a comunidade LGBTQIA+, e lésbicas, a gente vê que o número é 0,3 de mulheres, então ainda está muito abaixo, porque se a gente for ver, por exemplo, o número da lei de cotas é de 2% a 5%, a gente está com 0,8%, e quando a gente vai ver em homens é de 1,9%. Então, mas eu reconheço que está havendo uma melhora nos números, mas não é uma melhora significativa, mas está havendo. Ótimo. Lília, quer complementar alguma coisa aqui? Concordo a Lu, com todas as colocações, e de fato eu acredito que a gente ainda carece de muito dado ainda, né? Eu acho que a gente ainda carece de dados que realmente nos demonstrem, né, esse termômetro, mas é muito interessante, né, a gente ver esses levantamentos, né, e realmente a gente percebe que as pessoas estão se empoderando, né, a informação está chegando e as pessoas estão compreendendo, né, todas essas questões, e é bem interessante a gente ver essa representatividade aí. Hoje a gente está falando aí com recorte no mundo do trabalho, né? Com certeza, com certeza. Incrível, porque no fundo é isso, a gente não é uma coisa isolada, né? A gente não é só um marcador, a gente está perpassado por várias questões, né? Esses marcadores vão colocando a gente em zonas de mais vulnerabilidade, né? Como a Lu falou, ser uma mulher negra periférica, né? Sofrer racismo, sexismo, capacitismo numa vida só, gente, é muita coisa, né? Então, não tem como a gente sair ileso de um processo desse, né? Lu aqui com id, ego e superego não dá conta, né? Precisa de muita terapia para a gente conseguir ficar bem, né? Sair bem do outro lado. A gente que muitas vezes não sofre tudo isso, já não está muito legal, né? Então, imagina a gente não estar preocupado com esses ambientes, né? Os ambientes que promovam realmente essa valorização, né, de um ser humano que é único, a gente entender que inclusão não tem fórmula mágica, né? Um outro tema também que às vezes vem me preocupando, né? que vem me preocupando, é essa necessidade de se ter cartilhas, né? Sobre como lidar com uma pessoa com deficiência, ou como lidar com uma pessoa negra. Gente, onde é que isso vai parar, né? Não existe fórmula para isso, são pessoas. Né? A gente que é da área de humanas, a gente sabe que, né, a gente que é líder, a gente que senta numa cadeira, né, de inspirar pessoas e liderar pessoas, a gente tem que se dar conta muito rápido de que não tem fórmula para isso, gente, né? Cada pessoa é uma pessoa. Porque a gente acaba sempre caindo no erro de homogeneizar um grupo que é muito diverso, né? Eu não posso ter regras para lidar com uma pessoa cega, porque cada pessoa cega é de um jeito, né? Eu não posso ter uma cartilha que me diga como eu lido com pessoas surdas, se cada pessoa é única, né? Cada um tem uma vivência, tem a sua história. Então, eu acabo também desconsiderando a jornada dessas pessoas, né? Então, acho que como liderança, a gente está cada vez mais pensando sobre esses pontos, né? Sobre essa disponibilidade de ouvir as pessoas, sobre essa possibilidade de se conectar com a história de vida das pessoas e, junto com as pessoas, né, pensar esse processo em parceria também. Né? Não é só isolado, não é só sobre o que a pessoa precisa, mas o que a empresa também precisa se preparar
para que isso aconteça, né? E é até muito nesse sentido, eu queria trazer um pouco agora aqui para a conversa, a gente já está se aproximando do final, passa super rápido, né? Mas, Lília, talvez aqui a última pergunta, e eu já deixo vocês também pensando numa mensagem final, tecnologia assistiva, né? É um tema pouquíssimo falado, é um tema que a gente muitas vezes nem tem ideia de onde que está, para que serve. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, da tecnologia assistiva na inclusão para o trabalho. Conta um pouquinho para a gente. Com certeza. A tecnologia assistiva, né, é toda uma gama, né, que a gente tem de produtos, de equipamentos, de dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e até serviços, né, que a gente vai utilizar para promover a funcionalidade, né, do trabalhador, que a gente está no recorte do trabalho, né? E isso vai respeitando as funcionalidades da pessoa, as habilidades funcionais, vai tornar a vida dessa pessoa, do usuário, né, dessa tecnologia assistiva, mais fácil, mais independente, mais produtiva, né? Porque, de fato, a gente quer promover autonomia e independência, né? Eu até brinco, né, com colegas, né? Acessibilidade, se eu tenho que ajudar, a gente já não é acessível, né? Então, a tecnologia assistiva, eu vou procurar compreender quais são esses recursos que o trabalhador vai precisar para que eu possa tornar essa funcionalidade dele, melhorar essa funcionalidade para que ele possa interagir em pé de igualdade com as outras pessoas que não estão impactadas pelas barreiras, né, do ambiente, do trabalho, né, enfim. Então, a gente tem uma gama aí muito ampla de tecnologia assistiva, né? Então, a gente tem muitos recursos que a gente pode se apropriar para que a gente possa tornar aí esse trabalho mais autônomo, mais seguro, né, e com mais igualdade aí para todos, né? A gente pode pensar, por exemplo, numa muleta, numa bengala, numa cadeira de rodas. A gente pode pensar em tecnologia, né, num software, num leitor de tela, num intérprete de Libras, né, num serviço, numa janela de Libras, em legenda, num software de ampliação de tela, né? Então, a gente pode pensar em emprego apoiado, né, em um suporte para que a pessoa realize suas atividades, né? Numa linguagem mais clara, mais acessível. Então, a gente tem uma oferta aí muito ampla de recursos para que a gente possa incluir, de fato, esse trabalhador, né? Porque o objetivo final deve ser que as pessoas elas tenham respeitadas as suas características, porque a deficiência nada mais é do que mais uma característica que o ser humano tem, né? Assim como ele tem diversas outras características e diversas outras habilidades, né? Então, quando eu respeito esses fatores individuais e eu proporciono uma adaptação para que ele possa ter equiparado a funcionalidade dele, né? Eu vou conseguir, de fato, incluí-lo, né? Então, a gente vê aí que a tecnologia assistiva, a acessibilidade e diversos outros ajustes, eles são essenciais para que a gente possa obter realmente uma inclusão, né? Porque contratar é uma coisa, incluir, fazer com que a pessoa pertença àquela organização, porque ela se sinta parte, é diferente, né? E é essencial. E hoje, em 2022, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa, de fato, veicular cada vez mais esses saberes para que as pessoas possam utilizar, porque, infelizmente, a gente ainda vê que, apesar de a gente ter aí muito estudo, né, uma área da ciência aqui, super acelerada, super aquecida, né? Está se transformando diariamente, mas a gente vê que, infelizmente, a gente ainda encontra muitos profissionais que desconhecem esse tema, né? E é urgente que a gente se aproprie disso. Com certeza, Lili, né? E quando eu disse, né, eu volto até o início lá da minha fala, né, que se convencionou, pergunta para a pessoa o que ela precisa, né? Para mim é a clássica frase do eu não sei o que fazer, né? Pergunta para ela, né? Porque é isso, é tão técnico o tema, tem tanta possibilidade de ferramenta que com certeza uma pessoa com deficiência que não é especialista em acessibilidade vai desconhecer, né? E de repente a oportunidade dessa pessoa chegar no ambiente de trabalho e encontrar uma Lília
né, pode mudar a vida dessa pessoa em termos de funcionalidade. Ela pode começar a identificar ferramentas para o seu trabalho que vai transformar o seu desenvolvimento, né, e a sua realidade. Então, a acessibilidade não é sobre o que as pessoas preferem, é sobre o que as pessoas precisam, né? Então, muitas vezes, quando eu vou na pergunta do que você, né, pergunta para a pessoa muitas vezes vai dizer o que ela prefere, porque é o que ela está acostumada, porque a gente também acostumou, né, um erro também muito importante da gente começar a mitigar, achar que a pessoa com deficiência é responsável pela inclusão dela, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Pergunta para a pessoa, né? Ela vai te dizer o que ela precisa. Então, perguntar para a pessoa sim, ouvir a pessoa sim, conhecer o histórico da pessoa sim, no entanto, ser técnico no momento em que, junto com essa pessoa, né, as ferramentas forem disponibilizadas para o seu desenvolvimento, né? Porque ali a gente também tem a forma de impactar e transformar, isso que eu falei, a vida da pessoa. Às vezes ela nem sabia de um recurso, ela não teve a oportunidade de passar por um processo de reabilitação com uma equipe, né, multiprofissional e conhecer essas oportunidades. Então, é a gente começar a trazer realmente esse conhecimento para essa jornada, né, e transformar realmente a vida das pessoas, oferecendo para elas o que de fato é um direito, né? E aí a gente realmente impactar a vida de todo mundo, porque que a pessoa não é obrigada a dizer que ela tem uma deficiência, né? Então, se eu preparo esse ambiente para todas as pessoas, pessoas que não querem ou que não têm uma deficiência enquadrável também vão se beneficiar desse processo, né? Então, se hoje eu sou uma pessoa que eu não quero comentar sobre minha deficiência, é o meu direito, mas eu tenho também o direito à acessibilidade, né? Não é só por ter um laudo e fazer parte, né, de um enquadramento legal que eu vou poder ter acesso, né, a esse processo. E ainda assim, às vezes eu não tenho uma deficiência, né, que para fins de cotas é enquadrável, mas eu preciso também de uma acessibilidade, porque sem ela eu não vou conseguir executar as minhas funções, né? Então, a gente pensa muitas vezes em pessoas com diabetes, por exemplo, né, pessoas com esclerose múltipla em fase inicial, né, que tem uma série de necessidades, mas não se enquadram numa legislação, né, de cotas, pessoas com hipertensão, pessoas com obesidade, né, pessoas obesas, então, que se beneficiariam demais de um processo, né, desse olhar acessível e inclusivo. Então, gente, bom, eu acho que era isso. Acho que eu falei mais do que as convidadas, Lu. Você sabe que eu falo pra caramba, né? Mas eu vou passar para vocês, então, para vocês deixarem uma mensagem já aqui finalizando, 9h16, e depois passar para o Lu, para a gente já encaminhar aqui para um fechamento, mas fiquem à vontade, se vocês ainda tiverem, né, curiosidade, quiserem aproveitar também essa mesa super rica para deixarem perguntas, fiquem à vontade, tá? Mas enquanto isso, eu vou passando para a Lu também para deixar o seu recadinho. Lu. Bom, eu estou extremamente honrada de ter participado dessa mesa incrível, aprendendo sempre com vocês. Obrigada. Pessoal que está aqui, essa foi só uma palhinha. Para mais, a gente encontra vocês no lançamento do livro no dia 12 de maio, às 19 horas, presencial. Gostaria muito da presença de todos e todas e todos. E é isso. Muito obrigada, viu? Lília, quer deixar um recadinho aí para o pessoal? Agradecer, muito obrigada, né, Isa, pela parceria, Lu, agradecer aos participantes, agradecer às pessoas que vão acessar essa live depois, porque ela vai ficar gravada, né, e é muito importante a gente se interar cada vez mais desse tema. Diversidade e inclusão é um tema que é urgente para todos, porque nós somos diversos e nós precisamos ser, de fato, inclusivos, né? Toda a sociedade se beneficia quando a gente se apropria de tudo isso, né? Então, é um prazer enorme aí estar aqui hoje com vocês, e é como a Lu comentou, a gente espera aí todos, se Deus quiser, aí no evento aí presencial, vamos torcer para tudo continuar bem, para a gente conseguir aí estar presencial aí depois de tanto tempo distante, né? Com certeza. Lu, passo para você. Obrigado, Eza, obrigado, Lília, Lu, Luísa.
Gente, que maravilha, né? Que maravilha. Eu me encanto sempre, assim, em participar desses eventos. Eu não vou aqui rasgar seda, mas não tem como. Eu sou fã da ESA, da Lu, da Lília, né? E, assim, aprendo muito com elas e tinha muita certeza que esse evento aqui seria realmente maravilhoso pelo conhecimento que elas têm a passar, né? A gente vê o como que é importante, né, a gente falar desse tema, porque às vezes a gente se prende muito, né, na questão de cota, 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 que a gente sabe que é importante, porque infelizmente assim é triste até, né? A gente precisa de uma lei para poder incluir pessoas, né? E não deveria, a gente não gostaria que isso não fosse necessário, mas ainda assim e mesmo a duras penas, depois de 30 anos a gente ainda sofre, não conseguimos cumprir ela integralmente. Mas a gente não desiste, a gente tem que ser perseverante. E isso também é muito curioso, né? Porque a gente fala de o que fica para mim muito nesse evento aqui, é a questão da humanidade, né? E que é justamente isso, é a gente olhar, independente das características, se a pessoa tem uma deficiência, a questão racial, independente da dimensão que ela pertença, né, ou as dimensões, né, pensando numa interseccionalidade, a gente sempre por trás tem uma pessoa, né? Ou que deveria estar na frente, né? Tem uma pessoa. E é isso que a gente tem que ter esse olhar, né? Quando a gente consegue transpor, né, e olhar a pessoa, fica mais fácil, né? Mas também tem que ter uma ciência, como foi bem dito aqui, que não existe uma receita de bolo. Porque acho que apesar, é curioso que apesar das pessoas terem dificuldade de lidar com as diferenças, essa é a nossa essência, né? Porque por mais semelhantes que possamos ser em alguma questão, nós somos de alguma maneira diferentes e a gente tem e muitas vezes tem essa dificuldade, né, de lidar. Então, por isso é muito importante a gente criar esses espaços, criar essas literaturas, né, ouvir as pessoas que conhecem, que estão engajadas, para que a gente realmente possa evoluir em relação a isso. E eu quero frisar aqui que é muito importante a gente ouvir, considerar lugar de fala, né? Sem dúvida, mas também é muito importante, que eu sempre bato aqui, a gente trazer os aliados, né? Então, a pessoa com deficiência, eu sempre falo, eu tenho que falar para a pessoa sem deficiência, a mulher para o homem também, né? E por aí vai, esses contrapontos, justamente para a gente tem que falar para as suas dimensões, para fortalecer, mas ao mesmo tempo a gente tem que trazer os aliados para poder disseminar isso, né? E criar essa consciência. Então, bom, em relação assim ao evento, muito agradecido. Eu quero novamente aqui agradecer ao Paulo pela interpretação de Libras aqui. Muito obrigado, Paulo. Eu agradecer a Amy Pérez também, a Talento Incluir e o Hub RH+. Eu coloquei aqui, pessoal, no chat, não sei se vocês chegaram a ver, dá uma visita aqui o chat, um monte de link de pré-venda, link de confirmação do dia 31 de março, para quem quiser participar do lançamento online, é só clicar aqui, confirmar presença, estar conosco, já está aberto, né? Reserva na sua agenda dia 12 de maio para o presencial. Eu faço questão, e tenho certeza que tanto a Lu, a Lili, a Isabela e o Gui, que está aqui também, que eu vi, né? O Guilherme, que é outro coautor nosso, vão fazer questão de autografar, né, para vocês o livro. E o nosso canal do YouTube, também coloquei o link aqui. Todas essas rodas de conversa, elas estão sendo gravadas, né, como essa daqui foi. Essa gravação, a gente vai restringir lá ao canal, né? E então esse daqui logo eu vou estar colocando lá no nosso canal. Mas já tem duas lá, né? Nós tivemos recentemente sobre como criar ambientes inclusivos, né? E também quero aproveitar e falamos sobre gênero, né? Primeiro, depois sobre como criar ambientes inclusivos. Essa daqui é a nossa terceira roda de conversa. E já quero fazer o convite para vocês, tá? Já está aberta a inscrição.
para a próxima roda de conversa, que é no dia 29, terça-feira agora, que é onde a gente vai ter, o tema vai ser sobre os desafios da inclusão de pessoas LGBTQIA+, nas organizações, tá? Então, coautores também riquíssimos, né, que vão trazer um conteúdo super importante para a gente, então não percam, tá? Eu vou também, todos esses links que eu coloquei aqui, gente, fiquem atentos ao e-mail de vocês, eu vou tomar a liberdade de mandar para vocês através do e-mail que vocês se cadastraram, para que vocês não percam essa oportunidade. E essas rodas de conversa, só para finalizar, nós teremos rodas de conversa semanais, com os temas que o livro traz e os coautores. Então, dia 29, como os desafios da inclusão de pessoas LGBT. 7 de abril, falaremos de raça e etnia. 12 de abril, geracional. 19 de abril, a gente vai falar sobre os atores, então, liderança inclusiva, o papel do profissional de diversidade, né? Grupos de afinidade. E, no dia 27 de abril, a última roda de conversa, antes do lançamento presencial, que aí vai ser bem diversificado, porque aí nós falaremos sobre gordofobia, egressos do sistema prisional, numa roda de conversa só, tá? Refugiados e religiosidade, diversidade religiosa, tá bom? Então, olha quanto conteúdo que vocês vão ter semanal, gente. Então, não dá para perder, né? Reserva na tua agenda essas datas, que a gente vai adorar ter vocês aqui, tá bom? Gente, acho que é isso, então. Fiquem atentos. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês, Lu, Lília, Isabela, Paulo, e cada um dos participantes aqui, por prestigiar e estar conosco nessa causa, engajado nessa causa da diversidade, da inclusão, não da diversidade. Tá bom? Gente, de coração, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.